A conta no bar já estava paga. Uma cerveja que na época custava R$ 16. Mas ainda assim, Wilson Luiz Balan, garçom e dono de outro estabelecimento comercial em frente, aparece nestas imagens esfaqueando um cliente. A vítima era Breno Rezende de Carvalho, um jovem empresário cheio de vida e alegria de 25 anos, que morreu na Rua da Lama, região boêmia de Jardim da Penha. O motivo, segundo testemunhas, o desentendimento por causa de uma conta no bar onde Wilson atendia. O Ministério Público acompanha atentamente, porque foi uma vida que foi ceifada. A pessoa do Wilson, nós não julgamos, nós julgamos a conduta dele. E a conduta dele mostra um sintoma de uma sociedade que banalizou o mal. Há coisas que possuem preço e outras que possuem valor. A conduta dele entendeu que o preço de R$ 16 era superior ao valor vida. E ceifou a vida de um rapaz de 25 anos, na flor da idade, que pagou a cerveja, mas mesmo assim, por questões da banalização do mal, a vida acabou valendo menos do que R$ 16. E depois de cometer o crime, as investigações policiais revelaram ainda que Wilson entrou em um carro que estava estacionado exatamente aqui e que inclusive já tinha um motorista o esperando. Esse assassinato aconteceu na madrugada de um sábado, no dia 15 de março do ano passado. O empresário foi preso 3 dias depois. O empresário se entregou na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, acompanhado de um advogado, após uma intensa negociação entre a defesa dele e a Polícia Civil. A caminhada do processo até a marcação do julgamento teve muitos capítulos na Justiça. No dia 3 de julho de 2025, o juiz decidiu que o réu iria sim a júri popular. A defesa não concordou e 12 dias depois, o juiz aceitou o pedido dos advogados de Wilson para tentar mudar essa decisão e deu prazo para o Ministério Público responder e se defender. No final do mesmo mês, o magistrado reavaliou o caso e manteve a decisão de mandar o réu a júri. Em maio deste ano, os desembargadores do Tribunal de Justiça concordaram em manter a decisão de mandar o réu a júri popular. Os advogados ainda tentaram uma última cartada para levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça, na capital federal, o que não adiantou. Logo em seguida, os advogados do réu deixaram o caso. Com a chegada da nova defesa, a etapa final de organização das testemunhas e provas definiu a data do julgamento pelo júri popular. Essa cultura ao mal, a banalização do mal, tem efeito. E esse efeito, um dos sintomas desse efeito foi a morte de um rapaz de 25 anos que, por uma cerveja que havia sido paga, foi brutalmente assassinado, com uma facada no peito. Na época, o local onde Breno foi morto virou cenário de protestos. Fomos também até a casa onde o jovem empresário vivia com a família. A avó e a irmã nos contou como era Breno. Ele se preocupava muito com a paz. Ele desejava que todos estivessem na mesma situação de paz. E isso que ele almejava muito. O Breno, uma pessoa abençoada. E nesta quinta-feira, Wilson Balan senta no banco dos réus aqui no Fórum Criminal de Vitória, na frente de um time de jurados. 5 testemunhas de acusação foram convocadas e 6 testemunhas de defesa. Entre as testemunhas de acusação está o pai de Breno. E uma testemunha de defesa é um médico psiquiatra. Vários réus passaram a dizer que eram inimputáveis porque a política antimanicomial traz um benefício melhor do que o hospital de custódia. Então, esse caso mesmo do processo, a defesa alegou isso,
e nenhum incidente foi instaurado, porque não tinha condições alguma de entender que o réu não entendia o caráter ilícito do fato e nem poderia se autodeterminar de acordo com isso. Em nota, a defesa de Wilson Luiz Balan informou que confia no regular funcionamento da justiça e afirmou que Wilson é empresário, trabalhador, conhecido na região e que construiu uma trajetória de anos com o público. Acrescentou que até que o conselho de sentença se manifeste, ele é presumidamente inocente. Para o promotor do Ministério Público, há elementos suficientes para que o réu tenha a condenação máxima. O Ministério Público entende que há prova suficiente, o crime foi brutal e o Ministério Público confia no senso de justiça do Corpo de Jurados, aqui de Vitória, para expurgar e lembrar ao réu que ele vive em sociedade.